Hello, ninth grade. Let's start our class. Let's continue checking the list of exercises. Tech question, it's about the subject of our test that we are going to do next Friday. I'm going to send you next Friday. Então, a nossa avaliação, certo? Começa essa semana, né? Eu vou postar no Clipe Escola na próxima sexta-feira, tá? Nessa sexta-feira agora. Aí vocês vão ter até terça-feira para me enviar esta avaliação. Então, eu posto na sexta e vocês têm até terça, meia-noite para envio. O conteúdo no finalzinho da aula a gente marca as páginas certinho. Mas provavelmente, normalmente é o conteúdo que nós estamos estudando, né? Atual, as páginas que nós estamos fazendo da apostila. Ok? Let's come back to the list of exercises. So, last week we've done from A until F, I think so. Na semana passada nós fizemos da letra A até a F. Quem fez, quem acompanhou, né? Então, só conferindo. Então, tag question, como é um complemento do conteúdo que nós estávamos estudando, então eu fiz, né, a listinha direto, né, porque na apostila eu achei poucos exercícios, e a gente tem que prestar atenção, porque nós vamos trabalhar com tempos verbais diferentes, né, por exemplo, a letra A é simple future, já a letra B é simple past, letra C é simple present, ok? Já na letra E, a gente está trabalhando com present perfect, que são tempos verbais que nós estudamos. Então, é importante observarmos as frases para podermos fazer o tag question na sequência. Beleza? Então, só lembrando, né, tag question é aquela confirmação de uma frase que eu afirmo para você, certo? Como agora, esse certo, né, seria o meu tag question em português, que é mais simples, né? Não segue o tempo verbal da frase principal. Então, só relembrando, letra A, you'll never be a millionaire. Eu uso will you, porque o never tem a mesma função de not, é uma palavra negativa, né? Never quer dizer nunca, então tem um contexto negativo, certo? Por isso, will you. Apesar de not. Oi, pode falar. Eu acho que você não está compartilhando, a gente está apresentando para todos, não está vendo o que está escrito. Não tá? Não tá compartilhando? Só aparece a gente, quer dizer, os nossos nomes e a tela do professor compartilhada, mas sem ter a lista. Tá, só um minutinho, então. Tá, na apresentação. Agora sim. Sim, agora sim. Ok, fechou. Então, como eu estava falando, né, são tempos verbais diferentes, por isso que eu achei a necessidade de fazermos essa listinha, tá, para nós fixarmos. You'll never be a millionaire, will you? Jack and Bob left for the beach, didn't they? Sempre substituindo os nomes, os substantivos, pelos pronomes nas frases. Observando o verbo principal, ó, left é o passado de live, por isso didn't, simple past. He has to study hard. Aqui o verbo da frase é o has. Ele tem que estudar muito. Então, atentos, né, para não confundir com present perfect. O has aqui não é auxiliar, ele é o verbo. Até porque depois dele, ó, o verbo vem na forma infinitiva. Se o study estivesse no particípio, né, ou seja, se fosse ed, e se não tivesse o to, aí seria has studied. Aí sim. Aí ele seria o auxiliar que eu usaria no tag question. Aí ficaria hasn't he, mas aqui não, ele é o verbo e está no simple present, então é doesn't he, so watch out. Cuidado, tá? Com esses tipos de, quando o have aparecer. Ele só vai ser auxiliar se depois dele o verbo estiver no passado particípio, logo depois dele. Vai aparecer ali nas próximas frases. Depois, letter T, it's not, né? Forma abreviada de is it? You've never been in Hawaii, ó, você nunca esteve no Havaí. O apóstrofo VE, observe, ó, que ele está antecedendo o been, que está no particípio.
Então, o have aqui é auxiliar. Só que entre o have e o been, nós temos o never, que tem um contexto negativo. Então, por isso que é have you. Se não tivesse o never, seria haven't you. Ok? Então, cuidado com o never, que tem a função de negatividade também. Tá? É uma palavra negativa, ou seja, nunca, né? Nunca esteve. Então, dá um contexto de que não foi, não esteve lá. Letter F, she's not going to take another course, is she? Também, aqui eu uso o present, o be going to future, né? Mas eu uso o verbo be no tag question e o complemento. Letter G, she shouldn't smoke. Agora vocês vão me ajudando. Como seria o tag question dessa frase? Eu não lembro se a gente já tinha feito, mas daqui a gente continua. Observe que a frase, ó, o verbo é smoke, mas antes de smoke eu tenho o quê? Um modal. Então, modais que nós já estudamos, o can, o must, o could, o should, que aqui, né, tá na forma negativa, shouldn't, eles são usados no tag question. Então, como ficaria? She shouldn't smoke. Should she? Should she? Ok? She shouldn't smoke, should she? Ela não deveria fumar, deveria? Continuando. He's had many different kinds of job. Detalhe, ó. O apóstrofo S aqui está na frente de um verbo no passado particípio, está na frente de had. Então, ele é a forma abreviada de is ou de has? Has? Has, perfeito. She's had many different kinds of job. Como é que fica o tag question? Hasn't she? Certo? Ela teve muitos tipos diferentes de empregos, não teve? Hasn't she? Ok? Então, atentos, né? Quando aparecer o apóstrofo S. Se o apóstrofo S estiver na frente de um substantivo, né, de um verbo, né, na forma contínua, como acontece na letra F, certo? Aí é o is. Ou se estiver na frente de um adjetivo, aí é o is. Mas se ele estiver na frente de um outro verbo, e esse verbo estiver no passado, aí é a forma abreviada de has. Ok? Letter I. Jack and Daniel have to go now. Qual seria o tag question dessa frase? O verbo da frase é have. To go now é o complemento. So, Jack and Daniel have to go now. Have they? Ó, o have, ele é verbo. Se ele é verbo, então ele não vai no tag question. Ele só vai no tag question quando ele for auxiliar. No caso da letra H, ele é o auxiliar de had. Por isso que ele foi no tag question, né, na terceira pessoa. E no caso da letra E, ele é o auxiliar de been, por isso que ele vai no tag question. Quando ele é auxiliar, ele vai no tag question. Quando ele é o verbo, ó, ele está vindo logo depois do sujeito, e depois dele tem o verbo no infinitivo. Então é have to go. Jack e Daniel têm que ir agora. Eles têm, é o verbo principal, é o verbo ter, de obrigação. Então eles têm que ir agora. Don't they? Certo? Então, por isso que é importante, né, dar uma estudadinha, dar uma lida legal nesse conteúdo, né, apesar de vocês poderem usar o material na avaliação, né, isso aí a gente já vem conversando desde o início, vocês podem usar todo o material, é importante pesquisar, mas saber o que você está pesquisando. Por isso, por que é don't? Porque o have ali é o verbo, ele não é auxiliar. Ó, letra J, também tem have. Ó, letra J. Alguém falou alguma coisa? Eu. Pode falar, minha querida. Eu entendi esse da letra J. Mas eu não entendi o da letra H. Letra H. Ah, tá. É porque na letra H, Maju, deixa eu trocar aqui. Ó, o da letra H, esse apóstrofo S, é isso aqui, ó. É o has. Ah, tá, entendi. Entendeu? É porque a forma abreviada dele é igual ao da letra F aqui, ó.
Tá entendendo? Só que a letra F, o apóstrofo S é a forma abreviada de... Deixa eu colocar aqui. Is. Entendeu? Mas por que a F é is e a letra H é has? Porque depois do is vem o not e o go com ing. Então a gente sabe que é presente contínuo. Então por isso que é isso. Já a letra H vem o had. Ó, então a gente sabe que é passado. Então não dá para ser o is se aqui é had. Entendi. Então aqui tem que ser o has. Eles têm a mesma abreviação. Entendeu? Eu coloquei de propósito justamente para vocês lembrarem disso. Isso ocorre muito nas frases, tá? Para vocês não confundirem. Ok, e na letra J, comparando com a letra I, nós temos o mesmo have. Só que olha a diferença da I para J. Na letra I, o have está na frente de um verbo infinitivo. Have to go. Então, o verbo é o have. Já na letra J, o have está na frente do gone. Ó, então, o go, mesmo go, depois do have na letra J, virou gone. Então, se ele é gone, então ele é o passado de go. Aqui, passado particípio, certo? Então, Jane and Doug have gone. Jane e Doug se foram. Não foram? Como é que seria o tag question? Haven't they? Certo? Então, o verbo da frase na letra J é o go, no particípio gone. O verbo da frase na letra I é o have. Letra K. He's recently been ill. Ele recentemente esteve doente. E aí? Como seria o tag question dessa frase? Apesar de ter a palavra recently no meio, o verbo da frase aqui é o been. Esse been, né, seria o particípio do verbo be, né, de am, is e are. Esse apóstrofo S, então, seria o quê? Has. Has. Como a frase é afirmativa, hasn't. Como é que é o nome ali? He. Hasn't he? He's recently been ill, hasn't he? Letter L. There is something cooking on the stove. Um detalhe, ó. Na letra L, o que é que eu estou usando? Eu estou usando substantivo, nome de pessoa, eu estou usando pronome, eu estou usando o que na letra S? Eu estou usando there is, there are, eu estou usando o verbo haver. There is something cooking on the stove. Há algo cozinhando sobre o fogão. Não há? Então, como ficaria o tag question? Eu estou usando o verbo there be. Isn't. Opa, deixa eu tirar o B aqui que eu coloquei. Isn't there. Certo? Isn't there. There is something cooking on the stove. Isn't there? Então, ó, quando eu uso o verbo haver, o there, né, o verbo haver vai no tag question. Se a frase é afirmativa, tag question, interrogativo negativo. Se a frase fosse negativa, tag question simples. Letter M. You had a good time at the game. Como é que fica o tag question dessa frase? Malu, ajuda nós. Help us. Help us. You had a good time at the game. You had a good time at the game. Hadn't you or didn't you? Didn't you? Didn't you? Yes, didn't, porque depois do had, ó, não tem nenhum verbo, né? Então não está no passado perfeito sim, né? Um adjetivo. Então é didn't you, exatamente como você falou, didn't you. Ok. You had a good time at the game, didn't you? It will be cold tomorrow. It will be cold tomorrow. It will. It will be cold tomorrow. Interrogative. Tag question, como é que ficaria? Bom, se eu estou usando
O apóstrofo L, né, seria a forma abreviada de will, certo? A frase está na forma afirmativa. Então, vai ser the question negativo. Won't it? Won't it? It will be cold tomorrow, won't it? Ok. Observe a próxima frase, gente. He's always lived by himself. Então, eu uso always, sempre, né, para dar uma ênfase, né, na frase. Mas observe, o apóstrofo S aqui, ele está antecedendo o lived. Então, o verbo da frase é o lived. E o auxiliar é o apóstrofo S. Se o auxiliar é o apóstrofo S e ele está na frente de lived, que está no particípio, como seria o the question? Esse apóstrofo S seria a forma abreviada de quê? De is ou de has? Has. Has. Então, como a frase é afirmativa, né? É always, então vai ser he has always lived by himself. Hasn't he... coloquei ali o apóstrofo tudo errado. Peraí. Hasn't he? Certo. Próximo. He's never on time to work. E aí? Qual seria... Ó, aqui é o apóstrofo S, exatamente como na letra O. Apóstrofo S é a forma abreviada, né? Só que depois do apóstrofo S vem o never e a sequência. Tem algum verbo aqui depois do never? No particípio, no passado particípio, tem algum verbo? Não. Não. Então, o apóstrofo S é a forma abreviada do is, que é o verbo da frase. Então, vai ser is, e como a frase, né, ela é afirmativa, mas tem o never, is he, porque o never tem um contexto negativo, lembram? He's never on time to work, is he? Ele nunca está atrasado para trabalhar, está? Então, como eu uso never, tem a mesma função de not. Ok? Tá, seguindo, gente. Letter Q. There were, ó, verbo haver de novo, só que no passado. There were a lot of people at the concert. Como ficaria o the question dessa frase? Weren't there? Weren't there. Great, Maju. Weren't there. Agora acertei no apóstrofo. Weren't there. Havia muitas pessoas no show, não havia? Letter R. Mary had to cook dinner. Ó, Mary had to cook dinner. Eu tenho had, só que depois do had eu tenho um verbo no infinitivo. Então, o verbo da frase é o had. Ele não é auxiliar. Se o verbo da frase é o had, ele não é auxiliar, então ele vai precisar do quê? No the question. Do auxiliar. No passado simples, como fica? Didn't she? Mary had to cook dinner, didn't she? Mary teve que fazer o jantar, não teve? Didn't she? Vamos lá, terminando. John has had several operations this year. John has had several operations this year. Qual seria o the question dessa frase? Hasn't he? Hasn't he? Perfeito. Opa, esqueci do N ali. Hasn't he? Letter T. We've studied a lot of this so far. O verbo da frase é o studied. O auxiliar é o have. Quando haven't we.
Haven't we? Perfeito. E a última, gente, para nós encerrarmos então essa parte, né? Encerrar the tag question. You weren't at the last meeting. Você não esteve no último encontro. Were you? Were you? Perfeito. Were you? You weren't at the last meeting, were you? Frase negativa, né? Tag question simples. O verbo be também é auxiliar, então ele vai no tag question. Fechou, então? Então, esse seria o exercício, tá? Da nossa, que a gente iniciou semana passada e que a gente tinha que concluir hoje. Importante para que vocês possam tê-lo como material de consulta, tá? Pode cair frases daqui, né? Dessa listinha, então é importante sempre ter, né? Ou o mesmo estilo, né? Usando o apóstrofo LL, usando o verbo no simple past. Cuidado com o have, né? Para não confundi-lo. Quando ele fizer papel de auxiliar e quando ele fizer papel de verbo. So, watch out, pay attention. Watch what you read. Preste atenção no que você lê. Ok, let's come back to the brochure. Voltando então à apostila. Bom, voltando à apostila, eu gostaria então que vocês abrissem a apostila. We are gonna do page... People, page 13, página 13, tá? A gente precisa ir direto para a página 13 por motivos óbvios. Tempo, porque a gente tem mais uma lição ainda para ver, né? E a gente está na reta final aí, né, das nossas aulas. Falta menos de um mês e a gente precisa concluir ou fazer o que é mais importante na apostila. Page 13, página 13. Everybody? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês poderem acompanhar também. Quem tiver, de repente, sem a apostila, né? Deixa eu ver. Page 13, just a minute. Page 13, let's go. Ok. Vocês estão visualizando a tela da apostila ou não? Só deem um toque para mim. Tá. Aparece aí. Entendi. Deixa então eu arrumar aqui. Just a minute. E agora? Ok? Perfeito. Ok. Então, aqui, nós vamos estudar um pouquinho os chamados phrasal verbs, verbos frasais. Os phrasal verbs, normalmente são usados, né, nesse contexto, porque são verbos que recebem uma conjunção depois dele, certo? Os transformando em composto, em duas palavras. Então, quando esse verbo recebe essa conjunção, ele passa a ter uma função diferente. Por exemplo, o verbo look. Look tem vários contextos, né? Só que se ele receber uma conjunção depois dele, como por exemplo, look for, receber então a preposição for. A palavrinha for, né? Você sabe que significa para, né? Intenção. E junto com a palavra look for, ela passa a ter um significado, uma função, né, com o sentido de procurar. For example, I'm looking for a job. Estou procurando por emprego. Então, look, recebendo o for, significa procurar. Se eu colocar a preposição at depois de look. Look at. Qual é o significado agora, a função de look? Look at significa olhar.
She looks at him. Ela olha para ele. You look at me. Você olha para mim. Então, o verbo, ele recebe uma preposição e passa a ter uma função diferente. Se eu coloco a palavra after, depois de look, eu passo a ter uma terceira função para look. Look after significa cuidar. The girl looks after her baby brother. The girl looks after her baby brother. Então, a garota cuida, né, de seu irmãozinho. Então, eu uso a palavra, uma palavra depois, uso uma preposição e passo a ter, né, um sentido para a palavra. Aí tem alguns exemplos aqui que nós vamos ver, ok? Então, vamos lá. Number 1, check out the following sentences taken from the texts in this chapter and try to match the expression in bold to their meaning. Então, nós temos aqui as expressões grifadas e temos os significados ali do lado. Vocês vão ler a frase e as frases, e vocês irão descobrir qual é a função de cada verbo frasal aqui grifado. For example, letter A. Have a look at our helpful list to find out. Aí, qual seria a função de find out? Become familiar, feel comfortable, discover, obtain knowledge, take a risk, make an effort. Qual seria a função de find out? Então, vocês vão observar a frase e tentar descobrir, ok? Alguns segundinhos, vamos lá. Claro que são fragmentos do texto, né? Então, como são fragmentos dos textos anteriores, então fica mais fácil se a gente tivesse lido o texto antes. Mas, mesmo assim, dá para a gente tentar ali fazer uma ligação com os contextos. Letra A, como ficaria? Have a look at our helpful list to find out. Seria o que o find out aqui? Take a risk and effort. Não seria essa, take a risk. Se arriscar, né? Ou se esforçar. Como? A segunda? A segunda, discover, obtain knowledge. Dê uma olhada nesta lista de ajuda para descobrir, né? Ou ter conhecimento. Para descobrir, find out, descobrir, certo? Então, só find, né, seria achar, né? Achar no sentido de pensar também, ou achar algo. E find out, colocando find out, aí seria descobrir, obter conhecimento. Letter B, it's much more important to be able to put yourself out there. Take a risk. Take a risk. Make an effort. É muito mais importante poder, né, se arriscar. Você se arriscar. Ou se esforçar lá fora. Perfeito. Take a risk. E a última, né, aí ficou simples, é só completar ali. It can be very isolating experience if you don't settle in well. Então, settle in, né, é become familiar, feel comfortable. Settle in. Ou seja, quando você se adapta num local, você chega e se entrosa, né, com alguém. Então, settle in é se entrosar, se encaixar num lugar, fazer amigos, ter uma boa relação, né, no local em que você trabalha, em que você vive. Aqui no caso, no texto, né, fala sobre quando o jovem chega, né, na cidade em que ele vai fazer intercâmbio, e que ele tem que passar por isso, né, se entrosar com as pessoas de lá, da cidade que ele escolheu, para ter aquela experiência, né, a própria família também, settle in. Ok, let's go ahead, we've got 5 minutes, já vamos terminar, gente.
The expressions in bold are phrasal verbs, structures composed of 2 points, two parts, a main verb plus a particle. The particle changes the meaning of the main verb, creating a new idea. Turn, for example, means to move around, but turn on means to switch something on. Então, ó, turn tem um sentido, né? Pode ser movimentar-se, girar-se. Vez também, that's my turn. Mas quando a gente fala a palavra turn on, é switch something on, ou seja, aumentar, né? Turn the sound on, aumente o volume, aumente o som. Então, a gente tem esse contexto, né, de aumentar. Normalmente, quando a gente aumenta, né, o volume da TV, de algum aparelho. Switch on, turn on, aumentar o volume. Check out some other examples of phrasal verbs that are extensively used in this book. Check out, to look at something. Check out, olhar para algo, attractive or interesting. Então, checar, observar algo atraente, interessante. Look up, to search for something in a reference book, on the internet, etc. Seria procurar, pesquisar algo num livro, né, ou na internet. Para fechar, então, gente, nós temos o exercício 2. Vocês vão dar uma olhada nas seguintes frases e usar as partículas da lista ali para completar os phrasal verbs. Tá? O verbo, que é um verbo muito, mas muito coringa em inglês, é o get, que tem vários significados. Get pode ser I've got it, eu entendi. I have to get there, eu tenho que chegar lá. Get, de conseguir. Então, o get é um verbo que tem vários contextos, vários sentidos, né, dependendo da sua interpretação, dependendo do contexto. Certo? E aí você vai usar essas palavras atrás dele. Across, along, in e over. Ok? Fica como tarefa para nós corrigirmos semana que vem. Tá? Professor, o trabalho vai sair hoje ou vai sair só amanhã? Sexta-feira eu vou postar, tá, Maju? Sexta? Porque eu não garanto hoje nem amanhã, porque eu tenho muita avaliação para fazer. Para fazer, né, para criar e montar, né, e também corrigir os alunos que estão me enviando, tá? Mas aí sexta-feira eu posto e vocês vão poder me entregar até terça, ok? Vocês vão ter aí segunda e terça-feira. Eu vou dar a folga para o fim de semana, né, claro. Se quiser fazer no fim de semana e já enviar, não tem problema, né? Mas aí o prazo máximo é até terça, ok? O conteúdo, gente, seria o seguinte. Tá? Para encerrar essa conversa longa. Professor, não entendi nada. Vocês estão no trabalho? O trabalho é que eu vou postar no Clipe Escola, certo? A nossa avaliação. Ah, tá. Trabalhei. Com o trabalho. Isso é o trabalho de consulta, né? Que a gente faz todo bimestre. Ok? Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Começa, então, na página 3. Certo? E vai até a página 9, envolvendo o tag question. Tá bom? Da página 3 à página 9. Como a gente não vai, né, fazer exercícios com os phrasal verbs, eles vão ficar, então, para a nossa última avaliação, provavelmente, né, aquela avaliação de segunda chamada, a recuperação, que a gente vai ver depois. Beleza? Da página 3 à página 9. Conteúdo principal, tag question. Students, thank you for your attention and see you next Wednesday. Vejo vocês então na próxima quarta-feira. Bye bye, see you there. Tchau, boa semana. Vai. Boa semana. Goodbye, see you. Professor, qual é a tarefa?